Vamos então agora o vídeo assim da CPI do crime organizado. Eu costurei tudinho para vocês ficarem com tudo mastigado. Em que o relator Alessandro Vieira questiona o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sobre ele ter conversado ou não sobre o Banco Master com Alexandre de Moraes. E repare, esse momento é muito emblemático, é muito ilustrativo, porque o Galípolo não consegue simplesmente dizer não. Não conversei com Alexandre de Moraes sobre o Banco Master nunca, ponto. Não, ele tenta enrolar, ele tenta ensaboar, é um não que nem se completa. E aí ele fala, mas espera aí, preciso esclarecer duas situações diferentes. E aí começa a embromation. Aí ele vai falar da lei Magnitsky, que no contexto daquela lei teve várias reuniões, etc. E o relator que foi delegado, que não é bobo, porque quando a gente assiste, a gente fala, bom, os parlamentares não podem cair nessa alegação, né? Tem que emparedar, tem que pressionar, tem que voltar a esse ponto, porque ele está tentando ensaboar. Nós, jornalistas que entrevistamos candidatos, por exemplo, em período eleitoral, a gente sabe quando o candidato está tentando encobrir algum elemento específico. Às vezes você espera terminar a resposta e volta ao ponto que ele está querendo deixar para trás, fazer você esquecer. E o senador Alessandro Vieira não deixou isso aí ficar para trás. Então, ele mostrou que o Gabriel Galípolo não queria falar sobre ter conversado com o Moraes a respeito do caso Master no contexto da aplicação da lei Magnitsky, que foi aquela lá imposta pelo governo de Donald Trump dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, sua família, que envolve questões bancárias, etc. Aquela que já caiu. Vamos assistir e depois eu comento em maiores detalhes. O senhor teve alguma interlocução sobre esse tema com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes? Não. O que eu acho que vale a pena a gente fazer uma explicação aqui para pegar nome a nome, eu acho que é importante a gente fazer uma explicação aqui. O primeiro tema é, o ministro Alexandre, ou qualquer outro ministro supremo, sempre teve uma relação da mais cordial possível comigo. Da mais cordial. Então eu sei que muitas vezes há ilações, da mais cordial. De todas as crises que a gente teve ao longo de 2025, talvez a mais complexa do ponto de vista sistêmico foi a relativa a Magnitsky. A Magnitsky, não sei se o senhor lembra, senador, assim, existiam informações que vinham a público e você tinha um bombardeio no ponto de vista da internet que inclusive geravam ameaças sobre a solvência de grandes instituições. A partir de notícias, instituições financeiras sofrem com esse tipo de complexidade. Sim. E aí eu passo a ter uma reunião com uma série de ministros do Supremo sobre temas relativos a Magnitsky. Essas reuniões, elas tinham dois tipos de cuidados que precisavam ser tomados. De um lado, a publicidade sobre a reunião ensejava qualquer tipo de ilação que podia se reverter em risco para o sistema financeiro. Até agora, recentemente, quando vem algum representante do governo americano, se repete esse tipo de coisa para alguns perfis nas redes sociais. De outro lado, cada um desses ministros que estavam envolvidos na questão da Magnitsky tinham discussões aí que envolviam a sua privacidade e a sua privacidade do ponto de sigilo bancário e financeiro, da qual eu tenho a obrigação de zelar e não dar publicidade sobre isso. Então, todos os temas relacionados a essas conversas que possam ter surgido com qualquer ministro supremo, eles surgiam a partir desse tema específico, que era envolvendo questões que são abertas a mim em função disso. E reforço a questão da cordialidade, porque era um momento bastante difícil ali para todo mundo estar passando por aquilo. Especificamente sobre o tema Banco Master, o senhor não tratou com nenhum ministro da Suprema Corte? Todos os temas que a gente tratou com o ministro da Suprema Corte estavam sempre relacionados a isso que eu comentei agora, de você ter ali dentro um sigilo que possa ser de qualquer especificamente pessoa. Não, sempre relacionado com isso. Sempre relacionado com isso. Nada a ver com o Banco Master. Nenhum processo relacionado com quem está colocando aqui. Todo processo que era envolvido o sigilo, que aí envolve sigilo de familiares, envolve sigilo do próprio ministro, dado que a Magnitsky estava nesse processo. Já é fato público e reconhecido em nota oficial pelo próprio escritório a contratação e o pagamento pelo Banco Master para o escritório da família do ministro Alexandre em um montante de aproximadamente 80 milhões de reais pelo Banco Master. Este tema, recursos pagos pelo Banco Master, foi em algum momento objeto de diálogo do senhor com o ministro? Não, eu tenho acesso ao sigilo dos ministros a partir da conversa com eles e com os familiares. E aí eu tenho o dever fiduciário por zelar por esse sigilo. Então as informações que eu possa ter tido do ministro, de esse ministro ou qualquer outro ministro, eu tenho a obrigação fiduciária de zelar por isso.
Perfeito. Traduzindo para que a gente possa ter o registro claro, o senhor não pode responder se teve, no conjunto dos seus diálogos com o ministro Alexandre, referência a movimentações financeiras realizadas pelo Banco Master. É isso que o senhor está me dizendo. Por conta do sigilo, o senhor não pode publicar. O que eu estou dizendo é qualquer tipo de movimentação ou extrato ou sigilo de qualquer ministro que possa ter vindo falar comigo ou qualquer outro representante público, eu tenho a obrigação de zelar por esse tipo de sigilo nessas conversas. Perfeito. Que sabão, mas que ensaboada do Gabriel Galípolo. Se comportando como político, se comportando como um indicado do Lula. Como alguém que parece dever algum tipo de blindagem, algum tipo de compadrio. Porque as informações são públicas, é isso que o senador Alessandro Vieira disse quando ele não estava querendo revelar. Não, eu tenho dever, eu tenho obrigação fiduciária de não revelar as questões íntimas, né? A segurança, é tudo isso que se alega para que o povo brasileiro não saiba de informações comprometedoras envolvendo autoridades muito poderosas. Essas informações já são públicas. Quer dizer, por que não dizer que tratou dessas informações? Já que elas são públicas, elas foram tratadas na conversa no âmbito de algum tipo de preocupação que o ministro tinha em relação ao caso da Lei Magnitsky. E fica muito indicado pela maneira como Gabriel Galípolo fugiu da confirmação de que foi tratado disso sim, fica muito indicado que foi tratado. E aí você pensa, estava preocupado em não poder usar o dinheiro, por exemplo, que faturou com o Banco Master? Será que é isso que foi conversado? O que tinha sido noticiado pelo jornal O Globo era que o Moraes fez pressão no Galípolo em defesa do Banco Master. Agora o Galípolo não pode falar a respeito disso. Ele não pode confirmar, nem negar que houve algum tipo de pressão, porque afinal o que protege esse sigilo é que tudo foi feito no contexto da Lei Magnitsky, que foi um caso excepcional, uma medida imposta por um governo estrangeiro, e então tudo que foi falado ali no escurinho está valendo. Como se nós tivéssemos que aceitar normalmente que magistrado do Supremo Tribunal Federal converse sobre esse tipo de questão com o presidente do Banco Central, sem testemunha, numa sala fechada. Então tem uma promiscuidade muito grande nessa casta. Tem uma seletividade muito grande a respeito do que eles dizem, do que eles não dizem, e sempre é de acordo com a conveniência. É preciso furar esse bloqueio. Então, é preciso, claro, do trabalho de jornalismo de bastidor para trazer à tona o que nem documentos, nem as pessoas que foram os interlocutores revelam, e fica tudo muito mais plausível, muito mais reforçado agora. Porque o Galípolo, ele não quis, por um lado, mentir deliberadamente dizendo que não conversou em nenhuma hipótese. Ele não chegou a dizer isso. Ele falou, não, mas peraí, é que teve uma outra conversa num outro contexto, aí eu não posso falar e tal. Ah, mas agora as informações são públicas e tal. Não, nesse contexto e tal, eu tenho a obrigação fiduciária, então não tenho como revelar. Então, por um lado, ele não mente deliberadamente, negando de maneira peremptória, categórica. Por outro, ele não entrega todas as informações. Então fica no ar para a gente concluir aquilo que é evidente. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.